Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Hoje a gente vai conversar com o Mário Rezende, também conhecido como Dr. Mário Rezende. Ele é farmacêutico e o intuito desse bate-papo é a gente entender um pouquinho mais a trajetória do especialista, falar como você, que é farmacêutico, pode conseguir sair do CLT e conseguir faturar muito com a tua profissão. Então, a gente vai tirar algumas dúvidas referentes a esse mercado, como é que você consegue ter esse passo a passo para, de fato, sair do balcão da farmácia. E, Mário, muito obrigada por ter Eu que tirado o teu agradeço. tempo tão corrido. Então, você ensina farmacêuticos a saírem do CLT e viver 100% do seu consultório farmacêutico, né? Mas Exatamente. antes da gente ir para essas perguntas mais específicas, a gente quer te conhecer mais, né? Quem é o Mário Rezende? Sempre quis ser farmacêutico. Em que momento da sua vida você teve esse start, né? De sair ali do balcão ou do posto de saúde e construir, né? Seu próprio consultório. Fala um pouquinho pra gente da tua trajetória. Obrigado, Lara. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Piauí, Uhum. tá? Eu nasci em Piripiri, uma cidade que fica a 2 horas de Teresina, que é a capital lá do Piauí. E a tua primeira pergunta é se eu sempre quis ser farmacêutico. Pra te ser bem sincero, eu não acho que muitas pessoas já nascem querendo ser farmacêutico, sabe? Entendo. Uhum. A não ser que se o pai, se a mãe forem, já tiveram uma farmácia, geralmente o povo pensa assim. Mas, assim como muitos, eu tive a farmácia não como primeira escolha. Na Uhum. verdade, a farmácia, ela foi pra mim, eu digo que é como se ela fosse, por exclusão, eu cheguei na farmácia. Então, eu sempre tive problema com hospital, com Entendi. pessoas cortadas, com sangue. Então, eu sabia que medicina, odontologia, a própria enfermagem não dariam pra mim. Uhum. Porque eu não sou muito, não Chegado, gosto muito né? disso. E aí veio pra mim, quando eu ainda tava no segundo período do ensino médio, a ideia da farmácia. Legal. E aí eu pesquisei, vi com o que é que poderia trabalhar, vi que o maior nicho de trabalho seria as drogarias, né? Como Sim, ainda hoje são, sim, sim. mas que tinham muitas outras oportunidades. E aí foi nessas outras oportunidades que eu fui lá e me agarrei. Uhum. Então ela que foi meio por exclusão. Entendi. E aí eu trabalhei por 8 meses em drogaria, né? Mas logo no começo, Lara, eu entendi que não era um espaço de trabalho que eu deveria passar por muito tempo. Entendi. Porque eu vi que o teto de onde eu poderia chegar como farmacêutico, financeiramente falando mesmo, Uhum. ele era muito longe do que eu queria pra mim. Entendo. Eu sempre estudei muito, trabalhei muito, então eu acreditava que eu merecia muito mais naquele esforço, sabe? Perfeito. E alguma vez você teve aquele pensamento como, poxa, eu estudei tanto, me dediquei tanto, como você mesmo falou, né? E ainda assim, ser tratado como um vendedor de remédios, porque infelizmente, né, o senso comum quando a gente pensa em farmacêuticos é de fato aquele profissional que fica atrás do balcão que entende de remédios, né? Sim. Então, pra ti, como era pensar nisso e como foi sair desse pensamento para adquirir uma certa autoconfiança, né? Porque isso impulsiona mesmo muitas pessoas. Total. Na verdade, foi exatamente isso, Lara, Uhum, que me fez querer sair logo uhum, do drogaria. balcão, digamos assim, Uhum, de trás do balcão. Eu lembro de uma. Eu até conto isso para os meus alunos também. Eu lembro de um dia no qual eu estava atendendo uma mãe, né, que uhum, ela chegou com o filho dela doente. E aí eu tive muito cuidado com ela, mesmo ali no balcão, mas eu tive toda uma atenção, fiz sim, várias sim. perguntas, entendi sobre o problema de saúde do filho dela, e a gente eu acabei indicando o melhor tratamento pro filho dela. Ela ficou super satisfeita e Que tudo. massa. Só que no final ela disse assim: "Você é um ótimo vendedor". Hum, Ela falou alguma coisa assim, disse: "Olha, muito obrigado, tá? Você vende muito bem". uhum, Aí aquilo dali me quebrou por dentro, sabe? Eu lembro entendo. de eu ter ido pra casa é, muito triste, ao mesmo tempo, sabe, chateado com aquela situação e pensando, poxa, eu usei todos os meus conhecimentos, Uhum, eu com certeza dei uma atenção e um cuidado que muitos profissionais de saúde talvez não possam dar pra ela. Eu tenho certeza que aquilo que eu coloquei como tratamento era realmente o indicado. E ela só me tratou como se fosse, ou ela só me reconheceu como se fosse um
um Um vendedor, vendedor. né? E essa não é uma dor só minha, sabe? Uhum. Muitos colegas farmacêuticos, eu lido com muitos alunos, com muitos profissionais recém-formados, e essa é uma dor comum do farmacêutico. Inclusive, tem até um termo que se usa para dentro do nosso meio, que é o balconista de luxo. Infelizmente, para muitos donos de farmácia, que não são farmacêuticos, eles Sim. são só empresários, Empresários. eles têm o farmacêutico como o vendedor de luxo. É aquele profissional, enfim, aquele que vai ajudar a um vendedor que não está conseguindo vender aquele determinado medicamento, chama o farmacêutico para que ele possa ajudar. Ou se a venda é de alguma forma difícil, chama o farmacêutico para que ele possa fazer. Usa o poder do jaleco. É um termo, Lara, que é meio comum nas drogarias. O poder do jaleco. Poder do jaleco. Para poder vender, muitas vezes, determinado medicamento. Então, isso sempre me incomodou muito. Entendo. E essa situação em específico dessa mãe, eu realmente nunca esqueci. Aí foi ali que eu decidi, eu realmente não vou passar muito tempo aqui. Perfeito. Você já em algum momento sentiu essa vontade de largar sua profissão justamente porque sentia, né, que ninguém valorizava de fato a importância de um farmacêutico? Eu não falo só dentro de farmácias, mas da área em si. Eu acho que eu nunca falei isso assim em público mesmo, sabe? Em lives ou em podcasts e tudo. Mas a verdade é que já, Entendi. muitas vezes, pra te ser bem sincero, tá? Já aconteceu comigo. Hoje não acontece mais, Sim, graças a Deus. que bom. Muito pelo contrário, hoje eu sou muito bem resolvido na minha profissão. Mas eu precisei passar por muitas coisas que hoje muitos colegas passam pra poder entender que não era a profissão, mas Entendi. era a forma que eu lidava com a profissão que iria me fazer ter resultado ou não. Mas durante toda a minha graduação, Lara, tanto que alguns dos meus melhores amigos começaram farmácia comigo e saíram durante o curso e foram fazer medicina, por exemplo. Entendi. E se você me perguntar se hoje eu troco a minha vida pela deles, não. Hoje, graças a Deus, eles estão muito bem, Sim. muito bem, mas eu também estou. Só que diferente deles, por exemplo, eu tenho mais liberdade de tempo, eu consigo estar mais com a minha família. Eles escolheram o sacerdócio dele Sim. e eu escolhi o meu. Mas hoje eu não quero mais trocar, não tem como. Mas eu sei que durante a graduação e principalmente no final da graduação, quando eu estava próximo de formar, que eu estava vendo onde é que eu ia trabalhar. Eu sempre fui muito esforçado. Sim. Então, antes de formar, eu já tinha passado em seleção para hospital, para drogaria, e eu tinha que decidir, por exemplo, onde é que eu ia trabalhar. Só que ambos eram salários que eu tinha vergonha, entendeu? De falar para os meus pais, por exemplo. Isso era muito difícil para mim, porque eu tinha vergonha de dizer que eu trabalhei tanto, estudei tanto. Dentro da minha graduação, eu fiz Ciências Sem Fronteiras. Então, eu passei 18 meses em Toronto, no Canadá, estudando farmácia, fazendo tudo. Muito preparado, entendeu? Sempre fui muito esforçado para sair e ganhar um salário que muitas vezes não era o que eu queria para mim. Então, no começo, principalmente, logo após eu ter formado, eu me senti muito assim, sabe, Lara? Sim. Eu disse, poxa, será se eu escolhi a profissão certa? Será que vai dar pra mim? E foi aí onde eu entendi que é o seguinte, se eu for pelo mesmo caminho que todo mundo tá indo, não vai dar certo. Porque se você vai pelo mesmo caminho que todo mundo tá indo, você já sabe o resultado. Você tem pessoas ali com 5, 10, 20 anos que estão fazendo a mesma coisa. E aí foi quando eu comecei já em 2018 a, por exemplo, produzir conteúdo nas redes sociais. Comecei a trabalhar com o Instagram quando praticamente ninguém fazia isso. E foi interessante, Lara, porque eu comecei produzindo conteúdo para as pessoas. Sim. Então, eu produzia conteúdo de drogaria para os pacientes. Tipo, eu posso tomar nimesulida próximo do almoço? Quanto tempo depois da alimentação eu posso tomar a vitamina C? E aí eu comecei a produzir esse conteúdo e tava dando legal. Que massa. Só que eu recebi muita crítica dos colegas farmacêuticos. Entendeu? Entendi. Já naquele tempo eles falavam, é o blogueirinho.
tá querendo aparecer demais. Ficavam criticando a forma que eu colocava as informações, porque eu colocava as informações de uma forma mais fácil para o cliente entender, né? Para o paciente entender. Aí foi aí onde eu tive o segundo estalo da minha carreira. Eu entendi que o problema da nossa profissão não era os pacientes ou os clientes que não nos valorizavam, mas era os próprios profissionais farmacêuticos, que não se valorizavam e não permitiam que a gente pudesse se valorizar também. E foi aí onde eu comecei a produzir conteúdo para farmacêuticos. Legal. Então, desde 2019, mais ou menos, eu faço conteúdo para estudantes de farmácia, farmacêutico, falando sobre a farmácia clínica e vivendo sobre isso. Sensacional. E é verdade que muitos farmacêuticos ganham mal não por falta de capacidade, mas sim porque ninguém nunca ensinou a eles a se posicionar como profissionais da saúde. Total. Isso é muita realidade. Porque o que acontece? O farmacêutico ele é muito bem treinado e ensinado. Sim. A gente tem dos cursos que ele tem maior carga horária das faculdades. Nosso curso é quase, se eu não me engano, pelo menos lá na Federal do Piauí, em carga horária era até maior do que o de medicina. É mesmo? Então a gente estuda, por exemplo, 3 farmacologias, enquanto a medicina estuda uma, Caramba. a odontologia estuda uma, entendeu? Então, em termos de saber, de conhecimento, o farmacêutico ele tem muito. Sim. Agora, por que a maioria tá ali naquele limbo de até 5, 6 mil reais no máximo por mês? Porque não são ensinados a trabalhar com o seu conhecimento. Entendi. Toda a nossa formação, desde a graduação, ela é feita para que a gente possa ser funcionário. A verdade é essa. Então, a gente vai para um estágio em drogaria, onde a gente tem um farmacêutico que trabalha lá, que resolve todos os problemas da farmácia, que resolve a parte burocrática, a parte sanitária e que ainda tem que indicar medicamentos para os pacientes. E essa indicação, ela não valoriza a gente como profissional farmacêutico. Porque quando você chega lá e diz, eu tô com dor de cabeça, queria um medicamento para minha dor de cabeça. Aí o farmacêutico vai lá e só te entrega um remédio. Você não reconhece aquele cara como um profissional de saúde. É totalmente diferente, Lara, se eu chegasse para você e dissesse assim, Lara, vem aqui no meu consultório, vamos lá, como é que é essa sua dor de cabeça? Me conta, ela aparece mais em algum horário específico do dia? Você já sente ela há muito tempo? O que geralmente você usa para que ela melhore? Por que não está melhorando mais? Seu sono está bom? Como é que está a sua ingestão de água? Você usa algum medicamento de forma contínua? Você percebe a diferença? Né? É totalmente diferente. E é aí todo farmacêutico tem esse conhecimento. Todos eles sabem fazer essa anamnese. Não fazem. Por quê? Porque são doutrinados a trabalhar na drogaria, a fazer a indicação rápido para poder ter outro cliente e para poder vender mais. Então, isso nos desvaloriza como profissionais, entendeu? Então, por isso que é interessante o farmacêutico assumir essa posição de profissional de saúde que ele é. E essa que faz a diferença. Muitos colegas têm medo de cobrar pela sua consulta. É claro que ninguém vai pagar por uma indicação. Sim. É diferente de uma consulta. De você entender e resolver o problema de saúde do paciente, entendeu? E, como você falou, essa doutrinação, né, que vem ali desde cedo da faculdade é muito complexo e eu acredito que deve ser muito triste, né, para vocês profissionais, porque é como se, de fato, vocês fossem podados, né? O pensamento vai se limitando, né? Dos profissionais não... Como é que eu posso dizer? Não irem atrás do que eles são capazes de ir, como você mesmo falou, Perfeito. né? Porque eles têm essa capacidade. Vocês têm essa capacidade. Total. Lara, você falou uma coisa muito importante, que é sobre limite, né? Eu digo que a gente só consegue fazer o que a nossa mente consegue enxergar. Sim. Então, geralmente, esses farmacêuticos, eles são formados por professores, quando nós falamos, por exemplo, nas universidades, professores que saíram da graduação, fizeram mestrado, doutorado, altamente capacitados em termos de currículo. Mas sem prática. Então, não tem como eles conhecerem muito a prática se não forem, por exemplo, nos estágios. Sim. E os estágios são em locais onde realmente nós não temos o protagonismo farmacêutico. É em hospital onde a gente não tem protagonismo farmacêutico. É em drogaria onde nós até somos protagonistas, só que nós dependemos de uma cadeia muito grande dentro da drogaria. Então, eu faço um trabalho
às vezes até de me expor um pouco mais, sabe, Lara? Entendo. Às vezes eu exponho, por exemplo, algumas conquistas financeiras, viagens e tudo, mas minha intenção nessa exposição é o quê? É mostrar para o farmacêutico, aquele que está formando agora, aquele que está ainda próximo de formar, enfim, que existe mais, que ele pode mais. Eu conto sempre uma história de que quando eu estava no começo da minha graduação, eu ficava olhando para os carros dos meus professores. E eu lembro no primeiro ou no segundo período que um professor chegou com um Corolla novo lá na Federal. Uhum. Aí eu olhei junto com os meus colegas e aquilo acendeu uma esperança em mim. Porque eu disse Entendo. assim, ele é farmacêutico, eu também vou ser, então eu também posso ter um Corolla. Eu gosto de falar disso porque carro para homem é diferente, É sabe? diferente. Mas sim. a ideia é o seguinte, é que se ele pode ter, eu também posso. Então eu gosto de mostrar, às vezes, as minhas viagens, eu gosto de mostrar como eu vivo. O lifestyle que dá pra ter sendo farmacêutico, óbvio, que não foi com a manada, Com que certeza. escolheu empreender, que escolheu botar a cara mesmo nas redes sociais, enfim, tomou um caminho diferente e, obviamente, tem um resultado diferente. Só que a premissa é, a minha vitória valida a sua. Eu sempre acredito nisso. Se alguém conseguiu fazer alguma coisa, você também consegue. E se alguém ainda não conseguiu, você pode ser o primeiro. Perfeito. A próxima pergunta seria até qual conselho, né, você daria hoje para esse farmacêutico que está nos ouvindo ou assistindo, que está sentindo que a profissão dele virou só cansaço e salário baixo, né? Eu acredito que muitos colegas que acompanham você te veem como referência, não porque pensam que você está se amostrando ou algo do tipo, mas é porque é de fato totalmente possível, né, Mário, você viver de uma forma libertina, digamos assim, Sim. da sua profissão. Não, com certeza. Eu queria, inclusive, ser o farmacêutico que mais ganha, mas ando longe de ser. Então eu tenho um colega farmacêutico que a clínica dele, que as clínicas dele somadas faturam 40 milhões ano. Caramba. São farmacêuticos. Sim. Entendeu? Tem um farmacêutico que, amigo farmacêutico que consegue vender um procedimento a 35 mil reais. Um procedimento, Lara. Então eu ando longe de ser o melhor financeiramente, mas eu já sou melhor do que muitos. E eu tenho essa coragem porque eu quero trazer comigo, sabe? Perfeito. Eu recebo e recebi vários directs sempre de alunos, sabe? Dizendo que estão mesmo sofrendo com a profissão, dizendo que estão sem perspectivas, Entendi. que não tem emprego, enfim. E isso me deixa muito angustiado, sabe? Eu não acho que uma vitória sozinho, ela seja uma vitória que realmente dá gosto, sabe, Lara? Entendo. A minha vitória, eu acho que ela tem que validar as outras e tem que abrir porta para outros farmacêuticos. Eu não admito viver uma farmácia que eu amo tanto, que eu gosto tanto, que eu tenho resultados e ver colegas do meu lado sofrendo, entendeu? Entendi. E eu sei que tem pessoas que são assim, que Uhum. estão ali ganhando muito calado, entendeu? Uhum. Que devem olhar, inclusive, pra mim e dizer assim, ô meu pai, esse aí tá se mostrando, achando que tem alguma coisa, mas a pessoa escolhe ficar calado. Eu não sou assim, Uhum. porque eu quero que realmente os colegas saiam disso que você falou. Então, um conselho que eu posso dar pra quem tá assistindo agora e que tá passando por esse momento, que tá, às vezes, com ansiedade, que tá sofrendo, às vezes, com vergonha da família, como eu já tive. Sim. Eu lembro que o primeiro dia de trabalho que eu trabalhei como farmacêutico, Lara, eu cheguei em casa, eu fui banhar, eu chorava copiosamente. Caramba. Eu chorava muito, muito. Eu chorava de soluçar, Caramba. porque como farmacêutico, meu primeiro dia de trabalho foi montando uma loja de drogaria. Então eu passei o dia carregando caixas. Comi de marmita no almoço e no jantar 9 horas da noite. Saí de lá 11 horas da noite, sabe? Caramba. E eu chegava com dor. E eu lembro de eu chegar lá em casa e nesse tempo eu já morava só. Uhum. E aí minha mãe mandou mensagem perguntando como é que tinha Como é que sido. foi? E eu menti. Eu disse que tinha sido maravilhoso, que tinha sido tudo bem. E na hora que eu falei isso pra ela, eu fui no banho com dor nas costas e tudo. E eu chorava muito, chorava. E eu lembro de eu ir deitar dizendo que eu não ia no outro dia. Uhum. Entendeu? Que eu não tinha estudado tanto, trabalhado tanto pra isso. E eu tô falando isso porque pode ser que agora quem esteja escutando esteja passando por um período como esse. Só que eu entendi o seguinte, que tudo é um processo.
E eu sabia que aquilo dali era importante, até pra minha humildade mesmo, entendeu? Pra eu saber botar o pé no chão. E hoje, graças a Deus, uma coisa que muita gente valoriza é essa parte da humildade que a gente tem. E eu persisti. Só que eu persisti com um plano. Então, minha dica pra quem tá aí assistindo, pra você que tá aí assistindo, é persista com um plano. Perfeito. O que seria isso? Você não pode se acostumar a ter pouco. Não pode se acostumar a ganhar o piso salarial. Você tem que saber que você pode mais. Então, escolha uma coisa que você gosta de fazer na farmácia e, se possível, comece a empreender nessa área. Legal. Se empreender for para você, você tem um mundo aberto dentro da farmácia para isso. Perfeito. E se você encontrasse o Mário de lá atrás, que estivesse prestes a se formar, quais 3 conselhos você daria para ele? Eu vou falar, eu até arrepio, porque eu vou falar como se eu já imaginei essa pergunta uma vez, e eu vou falar como se fosse naquela imagem, sabe? Sim. Que aparece nos filmes, que realmente a pessoa tá aparecendo na frente. A primeira coisa, talvez, se eu pudesse ver esse Mário que tava chorando lá no banheiro, o que eu poderia falar pra ele? A primeira coisa que eu falaria era pra ele acreditar na profissão dele. Esse era o primeiro ponto. Porque ali, Lara, foi onde eu duvidei muito da minha profissão. Eu duvidei muito que poderia dar certo. Então, a primeira coisa era, acredite que você tá na profissão certa. Você só precisa usar essa profissão da forma correta. Perfeito. A segunda é, continue aproveitando todas as oportunidades. Porque o que acontece? Durante toda a minha carreira, eu sempre disse muito sim. Mesmo, muitas vezes, não tendo... Não concordando. Não é nem concordando, mas não estando preparado. Entendi. Eu acho que são os sim para as oportunidades. Eu acho que eu vou colocar melhor. Então, continue dizendo sim para as oportunidades. Então, eu aceitava palestras, por exemplo, no começo, onde eu não tinha domínio do assunto. Caramba. Aí eu ia lá, estudava, e depois esse assunto me servia para outro momento. Legal. Então, os sims que eu disse durante o processo, eles me ajudaram. Por exemplo, eu comecei a dar aula numa faculdade que ficava em Piripiri, enquanto eu fazia mestrado em Teresina. Eram 2 horas de viagem de carro. O que eu ganhava dando aula não dava para pagar a gasolina que eu botava para ir para as viagens. Só que eu sabia que dar aula iria me ajudar no que eu queria para o futuro, que era ser um palestrante, que era ser reconhecido como profissional, entendeu? Então eu fazia isso e fiz. Eu cheguei a dar aula por R$17 a hora aula para curso técnico, quando eu comecei. Primeiro começo mesmo, entendeu? E eu já dei... eu já ministrei palestras aonde fui pago R$5.000 por 50 minutos. Então veja como é um ponto para o outro. Mas se eu não tivesse dado aquela aula no começo, eu não teria tido a experiência, eu não teria sido visto. Então eu diria para ele continuar dizendo sim para as oportunidades. E a terceira coisa que eu falaria para ele é: não tenha medo de ser julgado. Foi outro medo que eu tive muito. Entendi. Dos meus professores lá da Federal, de outros farmacêuticos, de outros profissionais, né? Eu tive muito medo de ser julgado e tudo. E fui muito julgado. E algumas vezes isso quase me paralisou. Entendi. Então eu acho que seria importante eu dar essa dica pra ele, porque se eu tivesse paralisado, eu não estaria aqui com você. Então eu acho que essas 3 dicas me fariam chegar onde eu tô aqui hoje. Sensacional. E eu acho que essas 3 dicas também servem para aquele profissional, aquele estudante, né, que tá nos ouvindo e nos assistindo, né, Mário? Total. Sensacional. Mário, como é que um farmacêutico, dono de farmácia, pode sair da indicação no seu balcão e ir para a prescrição no seu consultório? É possível mesmo fazer essa transição? Discorre um pouquinho pra gente sobre isso. Claro. E Lara, essa é uma das principais dificuldades que eu encontro quando a gente fala com donos de farmácia. Porque qual é o costume? É você, como dono de farmácia, indicar os medicamentos quando a pessoa chega com problema de saúde. Sim. E tecnicamente a pessoa te paga comprando o produto na tua farmácia.
Isso é o normal. Sim. É o que a gente vê nos interiores, é inclusive o que a gente vê nas próprias drogarias. Sim, né? na cidade grande também. A gente tem aí algumas grandes redes que tem os consultórios farmacêuticos. Tecnicamente você vai lá, faz a aferição de pressão, enfim, e o pagamento por aquilo é você comprar os produtos. Sim. Só que o que acontece? Para que o farmacêutico possa ser valorizado como profissional de saúde, ele tem que entender que nessa situação existem 2 serviços. O serviço de consulta farmacêutica e o serviço, ou aliás, a compra do produto. Então, o serviço farmacêutico de consultar, de entender qual é o problema de saúde do paciente, é diferente da compra do produto. Vou dar um exemplo. Nas minhas consultas farmacêuticas, os meus pacientes, eles pagam pela consulta e isso gera uma prescrição para eles. Sim. Todos eles recebem essa prescrição. Eles compram na farmácia não porque são obrigados, mas porque confiam no profissional de saúde que acabou de atender eles. Então, a minha imagem, ela tá ali na frente da farmácia. Então, poxa, eu acabei de ser atendido pelo Dr. Mário, eu achei fantástico todo o conhecimento que ele me passou, ele já me mostrou aqui como é que eu posso melhorar sem usar os fitoterápicos, e agora eu não tenho como não comprar desse cara. Nossa. Tanto que 100% das minhas prescrições, elas são compradas com a nossa farmácia. Perfeito. E isso é muito bom. E é bom também porque eu, como prescritor, fico muito feliz porque eu posso garantir que aquele medicamento vai dar resultado. Dá resultado. E aí, o que eu posso falar para os colegas farmacêuticos que estão aí, que são donos de farmácia e que querem fazer essa transição? Porque eles começam a ficar cansados, sabe, Lara? Entendi. Eles chegam, aí o cliente... E pode acontecer, inclusive, do cliente perguntar o que ele pode tomar e não comprar na drogaria, viu? Entendi. Já escutei colega falando sobre isso. Então, veja o que é isso, né? Então, o que você pode fazer? Colega, a primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, ter um consultório. Massa. Então, você tem que ter um espaço na sua farmácia onde você pode conversar com esse paciente de forma privada. Eu sempre oriento para os meus mentorandos como vai fazendo gradativamente. Então, se você já tem o costume de sempre atender gratuitamente, o que você pode fazer? Você vai lá e começa a agendar, mesmo gratuitamente, alguns pacientes. E aí, com isso, você vai criando no paciente a ideia de que ele tem um serviço diferente. É muito importante que você, quando for atender no consultório, você não vá atender do jeito que você atendia no balcão. O paciente ele precisa entender que há uma diferença do serviço quando ele fala em indicação e quando ele fala em prescrição. Então tem que ser visual, tem que ter uma experiência diferente. Então ele vai chegar no teu consultório, você não vai estar com a roupa normal que você estaria. Você vai estar com o seu jaleco, bem ajustado, bem arrumado. Você não vai estar em um ambiente onde todo mundo vai te perguntar, doutor Mário aqui, dá o desconto aqui. Não, você vai ter ali 20, 30, 40 minutos para ele. Entendi. Para que você possa conversar com ele e entender realmente qual o problema de saúde que ele tem. Só nisso ele já entende a diferença. Eu costumo associar como se fosse uma gourmetização. Entendi. Por que uma pessoa deixa de cobrar R$2 e vai cobrar R$20 no picolé? O que aquele picolé tem diferente? Geralmente aquele picolé tem o mesmo sabor, mas ele tem um formato diferente, ele tem uma capa diferente, não é? Um design diferente. A pessoa te vende ele diferente. Então, basicamente, tecnicamente, farma, você não vai fazer muito mais do que você já faz, não. Você vai fazer uma anamnese mais profunda, você vai conversar com esse paciente, vai entender mais sobre o problema de saúde dele. E, consequentemente, vai fazer uma prescrição mais acertada. Mas você não precisa ter um conhecimento muito maior do que você já tem para fazer uma consulta farmacêutica. Agora, você precisa de privacidade, sonora e visual, isso o consultório precisa, Sim. e você precisa trazer esse paciente para esse ambiente. E pode ser que no começo você faça isso de forma gratuita. Eu usei essa estratégia. Quando eu cheguei em Canindé, que ninguém me conhecia, a gente começou os atendimentos de forma gratuita, mas sempre com agendamento. Aí depois foi chegando em 30, 50, 80, 100, 150, R$200, que é o que nós temos hoje, o valor da consulta farmacêutica. Por quê? Porque esse valor, Lara, ele vai aumentando, aliás, esse preço, ele vai aumentando de acordo com o resultado que você vai gerando nos pacientes e na autoridade que você vai tendo. Legal. Então,
Não adianta ele querer sair do balcão e ir direto pro consultório e achar que todo mundo vai pagar R$ 200 na consulta dele, porque isso não vai acontecer. Principalmente se eles já tinham esse costume de ser de graça. Então, o que eu indico é isso, é fazer isso de forma paulatina, digamos assim, é fazer isso de forma gradativa. Perfeito, perfeito, Mário. Você acha que falar de legislação, né, é sempre um tópico sensível para muitas profissões e na farmácia não deve ser diferente. Então, você acha que a legislação para o consultório farmacêutico atrapalha os farmacêuticos de começarem? Ótima pergunta. Na verdade, Lara, não é a legislação. Entendi. É a falta de conhecimento que os colegas têm sobre a legislação. Entendi. Porque quando você tem o sim e o não para dizer, se você tem pouco conhecimento, geralmente você vai se precaver dizendo não. Entendi. Entendeu? Uhum. Então eu escuto muito dos alunos dizerem assim: eu tenho medo de outros prescritores falarem alguma coisa. Eu tenho medo de sofrer um processo. Por que eles falam isso? Porque eles não têm conhecimento que estão respaldados pela legislação. Entendi. O primeiro ponto que o colega farmacêutico tem que entender é que existem 3 esferas para que ele esteja, que ele possa dar um checkzinho, para que ele esteja ok. A esfera sanitária, que tem a ver com a vigilância sanitária. A esfera fiscal, digamos assim, contável, que aí tem a ver com a questão dos impostos que você tem que pagar. Uhum. E a questão profissional, Uhum. que aí entra as legislações que nós temos do Conselho Federal de Farmácia. Uhum. E aí, nessas legislações, nós estamos muito bem respaldados. A gente tem a Resolução 585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, que garante todas as atribuições clínicas do farmacêutico, desde consulta, solicitação. Você sabia que o farmacêutico pode solicitar exame laboratorial? Não. Pois é. Caramba, A maioria que das pessoas não massa. sabe. Infelizmente, até farmacêutico não sabe. É mesmo. Então, eu posso, por exemplo, chegar para você lá e pedir teus exames de acordo com os teus sintomas. Que Chega para massa. mim e diz assim: Mário, eu tô com muita queda de cabelo, tô me sentindo cansada. O que eu posso fazer por você? Aí nós vamos lá. Vou te solicitar um hemograma, massa. vou saber como é que tá sua vitamina B12, sua vitamina D, porque tudo isso influencia. Se tá tendo muita queda de cabelo, como é que tá o teu ferro, tua ferritina? Então, a gente pode fazer isso Que massa. através por conta dessa resolução 585 de 2013. Nós temos uma outra resolução que é a 586, que fala da prescrição, tá? Que é muito importante também. A gente tem a resolução 720, que diz como o farmacêutico pode tornar o seu consultório farmacêutico reconhecido, Que massa. bem simples. E aí ela fala que você pode ter um consultório farmacêutico tanto ligado com farmácia quanto de forma autônoma. Uhum. E a resolução 727 de 2025 também, 2024, desculpa, ela fala sobre como você, como farmacêutico, pode atender de forma online. Que massa. Então, Lara, nós farmacêuticos podemos atender de forma autônoma e online, atendendo pacientes de todo o Brasil. Eu mesmo tenho paciente de todo o Brasil. Que legal. É muito legal, sabe? Às vezes eu me sinto um apresentador de programa quando o cara entra na minha... Lá no Meet, e eu pergunto, de onde que você é? Que massa. Aí o isso. cara, eu sou de Curitiba, eu sou do Mato Grosso, Cara, eu acho isso muito legal. Porque quando que a gente poderia ter essa possibilidade? E nós farmacêuticos temos. Que legal né? isso. Então, a legislação, na verdade, nos respalda em muito. O Conselho Federal de Farmácia ele faz um trabalho incrível nesse ponto. Agora, os colegas farmacêuticos precisam correr mais atrás de entender sobre essa legislação. Perfeito. E pra gente finalizar essa conversa tão produtiva, Mário, falando ainda ali das legislações, quais você acha que são indispensáveis para o farmacêutico começar a atender, mas e assim, se sentir seguro judicialmente falando? Perfeito. Ele tem que ler a Resolução 585 e Perfeito. a 586 de 2013. E ele tem que ler a Resolução 720 e a Resolução 727 também do Conselho Federal de Farmácia, porque essas são as resoluções básicas Entendi. que ele precisa entender para que ele possa se sentir seguro para fazer a sua atuação sem sentir medo de outro profissional ou de nenhum processo ou algo assim. E aí, Farma, anotou? E assim a gente finaliza o nosso bate-papo, Mário. Eu queria muito te agradecer por essa conversa Obrigado. tão produtiva e ter sanado tantas dúvidas de farmacêuticos e estudantes de farmácia que estão nos assistindo e deixar claro para eles que sim, é totalmente possível você viver de uma forma saudável na sua profissão, sem Perfeito. depender de balcão, sem
depender de rotinas exaustivas, né? Uhum. E eu queria muito que você olhasse para aquela câmera ali e ficasse à vontade, caso queira falar alguma mensagem final. E como é que a gente faz para te encontrar? Compartilha com a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, tá? Você pode me encontrar no @omarioresende, né, que é um Instagram que eu tenho para os farmacêuticos e estudantes de farmácia. Se você quiser aprender como você pode se comunicar com o seu nicho, a gente tem o @drmarioresende, que aí eu falo diretamente para o meu nicho, que é de emagrecimento e hipertrofia. Legal. Então o colega farmacêutico ainda tem essa oportunidade de ter essa experiência também, de ver na prática como você pode criar um Instagram voltado para o nicho. Bom, a última mensagem que eu tenho aqui para o colega farmacêutico. Eu quero falar com aquele colega farmacêutico que está se sentindo triste, desanimado com a nossa profissão, que está querendo ter um tempo maior com a sua família, que muitas vezes não consegue dar para a sua família o conforto que ele gostaria. Eu sei que isso é muito difícil, tá? Não tem tempo para ter férias, não tem tempo para, por exemplo, viajar, e às vezes pode faltar o básico em relação ao conforto. Eu quero dizer para você, colega farmacêutico, que existe uma possibilidade real, que você pode empreender dentro da farmácia clínica, que não é fácil, não é um caminho que é fácil, mas ele é um caminho factível. Perfeito. Ele é um caminho que pode ser realizado e que ele deve ser realizado para que você possa viver a profissão farmacêutica como eu vivo hoje. Uma profissão que me dá liberdade, uma profissão que me dá alegria, uma profissão que me dá tranquilidade, uma profissão que me dá visão de futuro. E você também merece viver isso. Se eu, como farmacêutico, posso, você, como farmacêutico, também pode. Então, bora correr atrás. Uau, perfeito, Mário. Muito, muito obrigada. E para você que chegou até o final desse vídeo, desse podcast, significa que esse conteúdo foi de suma importância para você. As redes sociais do Mário vão estar na descrição do vídeo, tá? E não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E, claro, seguir ele nas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, obrigado.